Fala galera, beleza? Dando continuidade ao nosso assunto, sobre migrações, na aula passada a gente falou sobre as migrações externas, sobre a imigração, a imigração. E hoje a gente vai falar sobre a migração interna, esses movimentos migratórios que ocorrem dentro de um mesmo país. Então aí, dentro de exemplos, dessa migração interna, a gente vai ter o êxodo rural, que é aquela saída das pessoas do campo para as cidades. A gente vai ter a migração pendular. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que realizo, claro, não hoje em dia, por conta da pandemia, mas durante o período comum, eu realizo essa migração pendular. Todos os dias eu saio da minha casa, na cidade do Recife, vou para a cidade de Nazaré da Mata, realizar os meus estudos e volto no final do dia para a minha casa, para a minha humilde residência, para dormir, né? E a migração pendular é exatamente isso, né? O grupo de pessoas que se desloca de uma determinada localidade para outra, atrás de emprego, de educação e afins, né? E no final do dia elas voltam para a sua cidade de origem, né? Então é como se fosse um pêndulo. Se vocês botarem aí no Google o que é um pêndulo, vocês vão ver o movimento que o pêndulo vai, de ir e voltar. Por isso que a migração pendular. Aí a gente vai ter também a questão do nomadismo, que são grupos de pessoas que estão a todo momento se deslocando dentro de um território em busca de melhores locais, né? A migração sazonal, que é basicamente o grupo de pessoas que se deslocam em determinadas épocas do ano. Por exemplo, durante o período de seca no sertão, um grupo de pessoas, vão para outras regiões do nosso país, em busca de emprego, né? Principalmente porque é muito comum nessa época, nessa época de colheita no sudeste do nosso país, né? Colheita principalmente da cana de açúcar. Então as pessoas vão para lá para fazer, trabalhar durante esse período, durante 2, 3 meses lá, e depois retornam para cá, né? Uma migração sazonal, apenas em uma determinada época do ano, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem esses movimentos, essas migrações internas, esses movimentos chamados de interregionais, que ocorrem desde o início de que começou a ser escrita, a nossa história. Então, desde lá, desde os primeiros 500 anos de história, que a gente registra essas migrações, né? Então, como vocês bem sabem, o Brasil ele foi colonizado e dominado por muito tempo, por Portugal, né? E a gente tem esses movimentos, que foram movimentos no início, movimentos até espontâneos. Existem dois tipos de movimentos migratórios. Existem os espontâneos e os forçados, né? Os espontâneos é quando aqueles grupos eles veem melhores condições em outros locais e eles vão para lá. Os forçados é quando os governos ou uma perseguição política ou uma perseguição religiosa criam aquele afastamento, aquela repulsão. Mas enfim, a gente percebe isso, que nos 2 primeiros séculos da nossa história a gente vai ter uma ocupação, que os portugueses vão se fixar por volta, ali do litoral brasileiro, e ali a gente vai ter uma grande exploração da cana-de-açúcar. Então a população do Brasil ela se concentrava na faixa litorânea do nosso país, A gente tinha ali uma grande concentração populacional e era onde estava a população brasileira. Só que aí por volta de 1700, enfim, a gente vai ter um boato muito grande se espalhando por nosso país, né? E aí o que é que vai ser esse boato? Uma notícia vai se espalhar de que uma pessoa
havia encontrado na região chamada de região das Minas Gerais, tinha encontrado ouro. E aí, meu filho, a galera vai endoidar e vai atrás desse ouro em Minas Gerais. É quando a gente vai ter um primeiro movimento, né, de entrada de movimento de entradas, né, no nosso país, tá? Então vão surgir aí cidades, né, que são cidades historicamente muito importantes e que até hoje têm uma grande importância, como Ouro Preto, a cidade de Mariana, né, a cidade de Vila Boa, em Goiás, e vão abrigar numerosas famílias, né, vão abrigar aí também escravos, né, e até pessoas vindas de Portugal, né, para ir em busca desse ouro, né. E aí a gente vai ter um ciclo da mineração, né, durante esse período, que vai trazer um grande movimento, né, para dentro do nosso continente, um grande deslocamento dessa população, tá? Então aí a gente vai ter alguns movimentos internos, né, migratórios, esses movimentos eles vão se aflorar muito durante o período do século XX, né? Então, o que é que ocorre aí, né? Por volta ali de 1930, 1940, principalmente a partir de 1940, que é quando começa mesmo um grande processo de industrialização que se inicia lá no sudeste do Brasil, né? E aí, com esse processo de industrialização, aí a gente vai ter uma grande seca no Nordeste, tá? No sertão, mais precisamente. Então, a gente vai ter um intenso fluxo migratório de pessoas saindo do Nordeste e indo para o Sudeste, né? É o primeiro fluxo que nós vamos aí observar, tá? Então, as pessoas iam, né, nos caminhões conhecidos como paus de arara, e iam até São Paulo, Rio de Janeiro, e embalados, né, na ideia, né, naquela ideia vendida de que a vida seria muito mais fácil nesses centros industriais, né, que as pessoas sairiam lá do Nordeste, do sertão, que que era muito vendida, né? E até hoje, infelizmente, a gente tem esse preconceito de eu ser uma terra sem frutos, né? Sem futuro, e que a vida seria muito mais fácil no Sudeste, né? Porém, né? Essas pessoas elas chegam e esse intenso fluxo migratório faz muitas pessoas irem para lá. Então, não vai ter emprego para todo mundo, né? Então, aí é onde a gente vai ter o surgimento da marginalização, das áreas periféricas, tá? Então, essas pessoas ainda vão trabalhar pesadamente, né, nas indústrias, por ser uma mão de obra muito barata, elas não vão possuir nenhuma regalia, né? Então, vão trabalhar aí na indústria, na construção civil, tá? Então, a gente vai ter esse intenso fluxo migratório, né, com destino ao Sudeste, tá? E isso aí vai se enfraquecer um pouco lá por volta de 1980, quando a gente vai ter um enfraquecimento muito grande, né, da economia, e a gente vai ter um desenvolvimento, né, de outros locais, né, como por exemplo aí o norte do nosso país, que vai começar a ser uma área de ocupação, tá? Que vai ser uma área que o governo vai querer, né? Então, nesses mapas aí a gente consegue ver esses fluxos migratórios, né? Então, durante 1940, 1950 até 70, era um intenso fluxo do Nordeste para o Sudeste, né? Aí depois a gente vai ver uma reorganização, né, do Nordeste, não mais indo só para o Sudeste, mas também indo ocupar as áreas do Norte e do Centro-Oeste, né? Então, desde lá do governo de Getúlio, né, que a gente tem a marcha para o Oeste, né, que é essa tentativa de povoar e ocupar essa porção do Centro-Oeste do nosso país, né? E que era uma área, né, que era um verdadeiro vazio demográfico, né? Ninguém ocupava essa área porque não era uma área de atração, né? E aí o que é que vai ocorrer?
vão ocorrer, né, a distribuição de títulos de posses de terras às pessoas que iam para lá, que se dirigiam para lá, né? E aí a gente vai ver acontecer, né, um processo muito grande de concentração de terras, um processo que perdura até os dias atuais, né? Então a gente vai ter também, né, nesse processo de marcha para o oeste, durante o governo de Juscelino, a construção de Brasília, né, que é um grande polo de atração, né, que as pessoas vão se dirigir, principalmente vindas do Nordeste, para o Centro-Oeste, né, em busca de trabalho. Então, é a partir de 1970, né, que devido a essas ações governamentais, a gente vai ter realmente a expansão, né, das regiões, das fronteiras agrícolas para o centro-oeste, para o norte do nosso país. Então aí é onde a gente vai ver surgir a introdução das agroindústrias exportadoras, né, da pecuária extensiva, e que vai criar um novo vetor migratório, né, que vai ser aí do sul do país, né, até para o norte, né, as pessoas indo até o norte, até a Amazônia, né, e até hoje, né, o Nordeste ele é um grande celeiro de imigrantes, né, para o resto do país, por conta de que de alguns indicadores. Porém, né, desde 2000, 2002, né, nos governos nos governos aí do PT, a gente teve uma grande melhora, né, nesses indicadores por conta de diversos programas sociais, né, que surgiram. E aí a gente vê hoje, né, uma grande concentração, uma grande volta, né, um retorno, uma migração de retorno desses migrantes que foram para o Sudeste, né? A gente vê essa grande migração de retorno e também de pessoas que estão conseguindo de